Thiago Marracini, um grande colega, um grande amigo. Thiago, eu vou colocar aqui para você poder, vou te autorizar para compartilhar. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos. Boa noite, alunos. Obrigado a Inspirar, por esse convite. É um prazer estar na casa novamente. Eu que tive na Inspirar lá no começo. Quer dizer, não sei se tão no começo, mas era 2008, mais ou menos. Faz um certo tempo. Faz um certo tempo. Mas é um prazer estar aqui com todos vocês, poder compartilhar um pouquinho de fisioterapia, né? É sempre bom falar Exato. de fisioterapia. É sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta de fazer. Deixa eu ver se todo mundo tá me vendo. Tô te vendo, Ti. Só não Bom, está em modo de apresentação ainda. Ele está tá para ver a tela, mas ela não está em modo de apresentação. deixa eu ver se ela entra aí para vocês. Vamos ver se ele vai. Foi? Foi, agora professor. Agora foi. Então vamos lá. Bom, sou Thiago Marracini, sou fisioterapeuta formado pelo Centro Universitário São Camilo, sou pós-graduado na época que não tinha residência, né, aprimoramento em terapia intensiva pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. Sou especialista pela Sobrafir, COFITO, e também sou mestre, doutor em ciências pela Unifesp. Atualmente, né, atuo também como professor de algumas pós-graduações, e é isso. Né? Tenho um pouco de experiência aí por mais de uma década, quase duas aí em terapia intensiva também. Bom, vou estar falando para vocês um pouquinho, né, sobre terapia intensiva. E aí, quando a gente fala de terapia intensiva, nada melhor do que você se capacitar. Então, eu também deixo aí, né, o QR Code para vocês fazer parte dessa grande comunidade Inspirar e estar se capacitando aí para estar atuando no mercado de trabalho e proporcionando um melhor cuidado ao nosso paciente. Bom, primeiro de tudo, não tenho conflito de interesse, tá? Tudo que eu vou dizer aqui não estou sendo remunerado ou tenho qualquer tipo de propaganda envolvida sobre o assunto. Quando a gente fala de assincronia, e eu vim falar para vocês sobre assincronia, né? O que é assincronia? É uma relação onde a gente tem uma incompatibilidade. Incompatibilidade de quem? Incompatibilidade do ventilador, que é aquela máquina, né, que está nos ofertando uma respiração artificial, a incompatibilidade com o usuário, que nesse caso pode ser um intensivista, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, assim por diante, e o próprio paciente. Né? Como essa imagem já mostra aqui para nós temos o ventilador tentando ofertar alguma coisa, o intensivista, aí vamos entender como nós fisioterapeutas tentando manejar isso e controlando o que o meu paciente deseja. Né? Então, quando a gente fala de assincronia, a sincronia é uma relação de incompatibilidade entre paciente, usuário, né, quem está manuseando, e o próprio ventilador mecânico. Ou seja, é como se o ventilador estivesse mandando alguma coisa porque você ajustou de forma inadequada e o paciente quisesse fazer outra coisa. Eu tive um professor, né, alguns anos atrás, que ele dizia o seguinte: não existe a sincronia do paciente com o ventilador, existe a sincronia entre terapeuta, ventilador e paciente. Então ele falava que toda causa de assincronia, na verdade, era um problema de manuseio do ventilador e da condição clínica do paciente, uma vez que grande parte das assincronias também pode ser não somente da condição clínica, mas também da forma com que esse paciente está sendo conduzido dentro da terapia intensiva. Tá? Então, se o meu paciente está muito sedado, se ele está pouco sedado, se é um paciente que está num processo de despertar, se é um paciente que está num processo de delírio, né, dentro da UTI, ele pode gerar sincronia com o ventilador mecânico. Então, você precisa muitas vezes de um manuseio não só do aparelho, mas também um manuseio clínico desse paciente, para você conseguir entender, né, o que está acontecendo com ele, qual é a melhor forma de conduzir, se é um problema de ácido básico, se é um problema de droga, se é um problema de sedação, se é de despertar, se é um problema até emocional, né? Eu já tive paciente que ele falava assim: olha, eu ouvia vocês dizendo que eu estava extremamente agitado. Não estava agitado, eu estava acordando num lugar que eu não sabia direito onde era, né? Então, existem essas questões que a gente precisa levar em consideração. E tudo isso a gente precisa entender. Né? Então, aqui eu vou dar uma explanação para vocês sobre o que são as assincronias, as possibilidades de assincronia, e de uma forma superficial, afinal de contas, a gente tem um tempo aí limitado,
né? Mas fiquem à vontade que a gente está dentro da pós-graduação da Inspirar para dar muito mais para vocês, com muito mais detalhes, o manejo, o entendimento, como tentar solucionar, né? Eu não vou trazer a solução aqui para vocês, então fica aí esse gostinho de quero mais. Bom, quando a gente está falando de assincronia, a gente tem que lembrar o seguinte, que 25% dos pacientes intubados eles vão apresentar sincronia. Tá? Então, 25% de todo mundo que está entubado vai apresentar sincronia, isso é clássico. E onde que a gente vai ver essas assincronias? A gente vai ver a sincronia nas curvas da ventilação mecânica, que é a principal forma de identificação, e não podemos esquecer que existem assincronias que elas não são visíveis diretamente ao olhos do profissional que está à beira-leito. Elas são aquelas assincronias que não são diretamente fáceis de identificar, que você precisaria muitas vezes de um recurso um pouco mais tecnológico, um pouco mais de instrumentos para conseguir identificar isso. E a gente não pode esquecer que índice de assincronia é aquele que é maior do que 10%, tá? E quando ele se torna mais do que 10%, ele se torna altamente relevante. E aí o que é esse índice de assincronia? É o número de eventos de assincronia que você tem, dividido pela frequência respiratória, vezes 100 para você ter a porcentagem. E se esse valor ele der mais do que 10%, significa que os eventos de assincronia são relevantes e eles vão ser prejudiciais ao seu paciente. Ou seja, falar que o seu paciente está assincrônico ou que ele teve um evento assincrônico pode não significar nada ou pode significar muita coisa, dependendo da quantidade que isso apresentou em um determinado ciclo. Por quê? Porque você pode ter uma sincronia num único ciclo e isso não quer dizer nada. Ou seja, isso não vai gerar um ônus para o seu paciente. Mas quando essa sincronia ela se torna repetitiva, ela se torna de forma persistente naquele determinado ciclo, se ela passar de 10%, isso vai ser relevante para o seu paciente, ou seja, isso vai causar algum malefício para ele. Tá? Então, quando a gente fala de assincronia, a gente está falando desse contexto como um todo. A gente está falando que, olha, 25% vai ter. Desses 25%, a maioria a gente consegue visualizar no gráfico da ventilação mecânica, e se eles forem superior a 10%, eles são significativos a ponto de gerar um malefício para o meu paciente. Então, isso é o contexto de assincronia. Ou seja, meu paciente ele está realizando, do ponto de vista fisiológico, uma forma, né, um tempo de disparo, um tempo de ciclagem, o ventilador está programado de outra forma, ou a condição clínica dele está conduzindo ele de uma outra forma, e isso vai ser prejudicial. Prejudicial de que forma, Thiago? Bom, ele vai ser prejudicial do seguinte ponto. A gente vai ter o ventilador mecânico, primeiro de tudo, alarme. Né? Eu preciso ter o meu alarme bem ajustado. Alarme mal ajustado faz com que eu não tenha um bom sinal de alerta, ou que eu não esteja em alerta para aquilo que está sendo notificado para mim. Tá? Então, eu tenho o ventilador entregando mal para o meu paciente, o ventilador não fazendo aquilo que o meu paciente precisa, então ele vai alarmar. E aí a gente sabe que o ventilador tem inúmeros alarmes. Então, toda vez que a gente ouve aquela questão, olha, o ventilador está alarmando demais, vamos silenciar ele. Né? Quando eu fiz minha pós-graduação, havia algumas unidades que se colocava até esparadrapo no ventilador, né? Para você fechar ele e não ter barulho dele, diminuir o ruído. Então, assim, isso é altamente lesivo. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que quando a gente tem uma assincronia, um alarme disparado, ou seja, um sinal de alerta, o primeiro ponto que vai pagar um preço é o quê? É o pulmão, é o sistema nervoso e o sistema muscular. Por quê? Imagina você que o ventilador ele está cortando o ciclo respiratório do paciente, ou seja, imagina que eu estou tentando respirar, estou prolongando por mais ou menos 1,2 segundos e o ventilador estava programado para 0,6 segundos. Ou seja, na hora que ele parar de mandar o ar para mim, eu vou continuar tentando puxar. Então, imagina como se fosse uma contração excessiva com gasto energético excessivo de alguém que já está extremamente debilitado. Aquela fibra muscular que é o diafragma, ela vai pagar um preço por isso. Ou seja, ela vai entrar num processo de fraqueza, de degradação, um processo pró-inflamatório que vai gerar uma fraqueza muscular. Ou seja, se tem uma fraqueza muscular diafragmática por um desgaste excessivo, por um péssimo ajuste da ventilação mecânica,
vou atrasar o desmame do meu paciente. E se eu atraso o desmame do meu paciente, automaticamente eu aumento o tempo de ventilação mecânica, aumento o tempo de internação, aumenta a necessidade de sedação e automaticamente estou aumentando a mortalidade e morbidade do meu paciente também, tá? Quando a gente fala em esforço exacerbado do meu paciente e o ventilador entregando mal esse ar para ele, eu também estou levando o meu sistema pulmonar, meu sistema alveolar, também para um processo pró-inflamatório. Ou seja, eu posso ter lesão alveolar por excesso de esforço diafragmático, porque o ventilador não está fazendo a entrega adequada. E tudo isso relacionado a quê? A um processo de sono inadequado, de controle neural da ventilação inadequada, aí eu estou falando em controle de sistema nervoso, de um problema de dispneia, de um problema de excesso de sedação, até mesmo de delírio. Tá? Então, condições específicas do sistema nervoso faz com que o meu diafragma contraia de forma inadequada e automaticamente a ventilação mecânica vai entregar para ele também de forma inadequada, gerando uma lesão tanto diafragmática quanto uma lesão, muitas vezes, também alveolar. E isso, então, dificultando, mais uma vez, o desmame, ventilação prolongada e associado, então, à mortalidade. Quando a gente está falando de formas, né, gráficas da ventilação mecânica, a gente não pode esquecer que trabalhos já mostram que um número considerável de assincronias ainda não são perceptíveis, não são detectadas, né, aos olhos de quem está ali manuseando o ventilador mecânico. E que quanto mais desapercebido isso passa por especialistas, pior fica. Ou seja, até mesmo quem tem uma formação, quem tem uma experiência, muitas vezes pode passar desapercebido. Tá? Então, só você ter o conhecimento não é o suficiente. Você precisa, além de ter o conhecimento, aprofundar o seu conhecimento e ter a experiência. Ok? Quando a gente fala de um gráfico PV, né, e a gente está falando também dessa questão de assincronia, a gente pode utilizar mecanismos como uma pressão esofágica, e aí a gente está falando de uma outra forma de monitorização, e é isso que eu estou dizendo, que somente o gráfico, muitas vezes, ele não é suficiente. A gente pode falar de um gráfico de atividade elétrica, né, frênica, por exemplo, aonde ele vai dar para a gente, através desse catéter esofágico, o que seria o volume ideal de um paciente adequado, tá? Dizendo onde tem um ponto mais baixo de volume, onde você tem um ponto mais alto de volume de distensão alveolar, e qual que seria esse volume ideal para esse paciente através do que? Através de uma leitura do catéter esofágico, do esforço que o meu paciente está fazendo, ou seja, o quanto você comprime esse catéter no esforço de respiração, ele vai te dizer se aquilo está sendo efetivo, eficaz e eficiente para o paciente, ok? Então tá aqui, a gente tem dois pontos importantes quando a gente fala de pressão esofágica, e eu estou falando de pressão esofágica porque ela reflete o esforço do meu paciente, tá? Se a gente tivesse uma leitura, muitas vezes, de diafragma, né, eletromiográfica, a gente conseguiria ver atividade, mas não necessariamente a efetividade do esforço gerando uma pressão negativa. Quando a gente olha para esse primeiro ponto, a gente tem o seguinte, olha, quando eu tiver um problema de alto disparo, esforço inefetivo, disparo reverso ou duplo disparo, a gente vai ter um problema no ponto inicial dessa curva esofágica do esforço do paciente. Quando eu tiver um problema de ciclagem prematura, ciclagem tardia, eu vou ter justamente nesse segundo ponto, ou seja, a pressão esofágica ela consegue transmitir o esforço inspiratório do meu paciente, se é na fase inicial ou se é na fase final. Por isso que ela também seria uma alternativa para a gente melhorar essas questões de assincronia do paciente. Quando a gente está olhando para esse gráfico aqui, a gente repara que ele está dando como autodisparo. Né? O que seria o autodisparo? É aquele disparo onde o paciente não deflagrou o ventilador, ou seja, o ventilador começa a disparar sozinho. Para quem tem experiência, muitas vezes, já de terapia intensiva, e já pegou aqueles copos de umidificação com aquele circuito cheio d'água, cada vez que a água passa pelo circuito, né, ele a água oscila dentro do circuito, faz com que tenha uma variação
de fluxo e o ventilador entende que o paciente está querendo respirar. Né? Isso a gente chama de autodisparo. Né? Ou porque um bias flow está muito alto, a sensibilidade está muito baixa e aí você está tendo autodisparo. Repara que eu tenho ausência de esforço, tá? Ausência de esforço e o ventilador está dando disparo de forma sem necessidade. De uma forma bem simples para a gente tentar entender isso, seria o quê? Um esforço inefetivo, ou seja, eu estou gerando esforço e ele não vai, ok? Ou ele vai de forma sem o paciente pedir e o ventilador está dando para ele, ou o esforço inefetivo é o paciente tenta respirar e o ventilador não manda. As duas formas eu tento entender da seguinte analogia. É como se eu tentasse enxugar gelo. Ou seja, eu estou tentando enxugar e o gelo está escorrendo. Eu estou tentando secar e manter ele e da mesma forma ele está se desfazendo. Ou seja, manter seco o ambiente é ineficaz, tanto do autodisparo quanto do disparo ineficaz, né, do esforço ineficaz. Então, são duas condições onde o esforço do paciente ou a entrega do ventilador ela vai ser inútil. Tá? Por que isso acontece? Como que a gente vai corrigir isso? A gente deixa isso para a nossa pós-graduação aí do professor Marcos, aí, né, as pós-graduações dentro da Inspirar. Ok? Então, tanto o duplo disparo quanto o esforço ineficaz são atividades que não vão dar resultado eficiente, seja da entrega do ventilador ou do esforço do paciente. Um exemplo que a gente tem muitas vezes de esforço inefetivo é oscilação cardiogênica. O circuito do ventilador, muitas vezes, ele pode estar em cima do paciente, ou o sensor está em cima do paciente, e ele tem movimentos do batimento cardíaco tão forte, né, o ictus cardíaco, que ele faz a oscilação e o ventilador entende que aquilo ali é um esforço do paciente, ele acaba dando algum grau de disparo. Tá? Então, isso também entra como esforço inefetivo, falso positivo. Disparo reverso. O disparo reverso é como se você tivesse um disparo no meio de um ciclo, ok? Então, repara que a gente tem, né, o disparo do ventilador e aí, durante o ciclo, você acaba tendo mais um disparo. Então, o disparo reverso, você tem uma negativação durante o ciclo e aí ele continua durante o ciclo respiratório. É como se você tivesse um voo atrasado ou cancelado, ou seja, você vai ter a respiração, ou seja, você em algum momento vai acabar embarcando, mas você vai embarcar atrasado, ou seja, a forma com que você está entregando aquilo não está sendo eficiente, né? O ciclo ele vai terminar de uma forma muitas vezes mais tardia. Ele vai acontecer, mas ele acontece de uma forma um pouco mais tardia. E o duplo disparo? O duplo disparo nada mais é do que respirações sucessivas, né? Você acaba tendo um esforço grande, mas que por algum motivo você acaba tendo duas respirações consecutivas. Então, se a gente olhar nesse gráfico aqui, você tem o momento de subida aqui no gráfico de fluxo. Ao mesmo tempo que esse fluxo cai, ele volta a subir novamente e depois ele parte para fase expiratória, né? Ou seja, a gente chama de duplo disparo porque até mesmo o esforço diafragmático muscular ele continua, ok? Então, duplo disparo. Eu brinco que é como se você tivesse um soluço, mas um soluço com esforço, tá? Não necessariamente isso é um soluço, pelo amor de Deus, entendam isso apenas como uma figura de linguagem. E a ciclagem tardia? A ciclagem tardia, então, dentro das assincronias, é aquela onde o meu paciente ele não quer mais respirar e o ventilador continua mandando para ele. Quando a gente olha aqui, a gente tem um esforço, o ventilador começa a mandar e ele começa a fazer esforço novamente para soltar esse ar. Ou seja, é como se o ventilador está entregando para o paciente em 1 segundo e o paciente quisesse respirar em 0,8, 0,6 segundos. Isso a gente chama de uma ciclagem tardia do ventilador mecânico. Imagina você tentando soltar o ar e alguém segurando a sua boca. Isso a gente chama de ciclagem tardia. Isso muitas vezes acontece naqueles pacientes que têm uma necessidade
de encurtar o tempo expiratório, tá? Pacientes que têm esforço respiratório, muitas vezes por uma acidose ou por qualquer outra condição, eles podem fazer essa ciclagem tardia, ou seja, a ciclagem ela não está acontecendo e está tendo um esforço muito grande. Ciclagem precoce, né? É como se o meu paciente ele quisesse continuar respirando e o ventilador ele acaba encurtando isso, tá? Então é o corte antecipado, que é o contrário do tardio, né? Aquele que acontece mais tardiamente, esse aqui vai acontecer mais precocemente, e meu paciente vai querer continuar respirando. Quando que isso acontece? Imagina você o seguinte: você está com muita fome, só que você tem pouco tempo para comer, né? Você está ali na copa e você tem apenas 15 minutos para comer, só que a sua fome é muito grande, ou seja, o seu tempo está muito curto para aquilo que você realmente deseja. Então isso a gente chama de ciclagem precoce, ou seja, o seu tempo na copa está curto para a sua fome que está muito longa. Tá? Alguns chamam isso de fome de fluxo, ou fome de volume, ou fome diária. Eu não gosto dessas nomenclaturas, mas também é uma forma de compreensão. Quais são as mensagens que a gente deixa dentro desse contexto aí como um todo? Primeiro de tudo, a sincronia não é possível corrigir sem identificar. Se você não identifica a sincronia, não tem como você fazer a identificação dela. Pressão esofágica é definitivamente um facilitador na identificação, no descoplamento do paciente versus ventilador, ou seja, dentro das formas que a gente tem, tirando a forma gráfica, a gente consegue também utilizar a pressão esofágica. Isso não é muito comum, apesar de ter um custo reduzido. A sincronia aumenta o trabalho do fisioterapeuta. Pô, Thiago, como assim aumenta o trabalho do fisioterapeuta? É só o trabalho físico, né, de desgaste de raciocínio à beira-leito? Não. Quando a gente fala de assincronia do paciente, que ele está aumentando o trabalho do fisioterapeuta, ele vai aumentar o trabalho tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Porque se eu aumento a sincronia, eu tenho aumento de sedação, aumento do tempo de ventilação, aumento do tempo de TI, aumento do tempo de hospitalização e provavelmente aumento de morbidade e comorbidades. Então, se o meu paciente ele sai dessa condição crítica, automaticamente eu vou ter que dar um dispêndio maior na minha mobilização precoce, no meu planejamento terapêutico, na minha conduta, né, pensando na questão musculoesquelética, tanto respiratória quanto apendicular, que vai gastar muito mais tempo, ou seja, eu vou ter muito mais trabalho. Então, corrigir de forma precoce minimiza também o seu trabalho a curto, e médio e longo prazo. E um apelo: o aumento de profissionais qualificados no mercado faz com que a gente tenha menos assincronias. É muito comum, muitas vezes, você chegar em hospitais, eu falo isso porque eu conheço alguns hospitais, e aí você não ter pessoas formadas adequadamente, não ter uma formação de pós-graduação encorpada, como nós temos na Inspirar, e aí muitas vezes você vê o paciente numa condição de assincronia, numa condição de esforço, você olha lá no gráfico fluxo-volume, no gráfico pressão, volume, você olha muitas vezes um gráfico de fluxo, um gráfico de pressão, e você vê lá o paciente fazendo esforço, tanto a beira-leito quanto no gráfico, e aí fica aquilo ali, ninguém ajusta e fala, olha, ele está só acordando. Não, veja bem, o índice de assincronia está muito alto e ele está tendo algum gasto, tanto muscular quanto alveolar, assim por diante. Então a gente precisa ter mais profissionais qualificados, e por isso que eu deixo aí o convite àqueles que não têm, né, a qualificação para estar ingressando aí conosco. E aí eu deixo uma frase que eu gosto muito, que é: a fisioterapia crítica é feita por quem acredita no impacto do detalhe. Obrigado, seguimos juntos aí fortalecendo a atuação na UTI, né? Então a gente tem que se apegar aos detalhes e ser grato aí por estar sempre na UTI fazendo o nosso melhor pelo paciente. Obrigado.